Você sabe o real motivo do conflito entre israelenses e palestinos? Você sabia que tanto israelenses como palestinos são irmãos? Se você não sabe, convido você a ficar aqui com a gente nesse vídeo, mas antes da gente ir pro vídeo, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e também não se esquece de estar se inscrevendo aqui no canal para estar nos ajudando. E quando se inscrever, não esquece de estar ativando o sininho para receber outros vídeos e ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nosso canal. Então vamos embora saber o real motivo desses conflitos entre Israel e Palestina. Vem! Sim, meus queridos, como acabamos de falar, israelitas e palestinos são irmãos. Para entender melhor, temos duas fontes de estudos registradas. A mais recente é um estudo feito no ano de 2000 por cientistas europeus. Foi feito em 1.300 pessoas de 30 países ao redor do mundo. Nessa pesquisa foi descoberto que judeus e palestinos possuem DNAs idênticos e foram descendentes de uma tribo que existiu no Oriente Médio há mais de 4.000 anos antes de Cristo. A segunda fonte utilizada seria os manuscritos sagrados, como o Torá, livro sagrado judaico, que na Bíblia cristã equivale ao Velho Testamento, e o Corão, livro sagrado do islamismo. Bom, em ambos encontramos a história de um homem que era mercador na cidade de Ur, na Mesopotâmia, atual Iraque, e ele recebeu um chamado de Deus. O Senhor ordenou-lhe que juntasse todos os seus pertences, abandonasse seu país natal e partisse em busca de um novo lar, rumo ao oeste, a uma terra chamada Canaã. Ao longo da jornada, Abraão ele teve 2 filhos que são o ponto central da história de hoje. O mais velho, Ismael, e teve com a sua serva Agar. O seu outro filho, o seu segundo filho, Isaque, foi com a sua esposa, Sara. E a pedido da sua esposa, Abraão então despede Agar e Ismael, que segue para o deserto e passa a viver no deserto de Parã, na Arábia. Ali, Ismael casa, tem seus descendentes. Isaque continua no local que futuramente se tornaria Jerusalém. Aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, a Terra Santa era habitada por diversas tribos que eram parentes e tinham conflitos entre si por conta de poços de águas. Os amoritas, cananitas, jebulitas e hebreus. Em 1030 a.C., os hebreus conseguiram fazer a unificação de todas essas tribos e foi criado o reino de Judá e Israel, governado pelo rei Davi. O rei Davi, ele tornou Jerusalém, ou construiu a cidade de Jerusalém e a tornou capital, sendo uma das maiores e poderosas cidades da época. Após a morte de Davi, Salomão, ele assume o trono do seu pai. Porém, quando Salomão morre, Judá e Israel se dividem-se em 2 reinos. Esse reino ficaram Reino do Sul e Reino do Norte. E esses reinos, em 722 a.C., a Assíria destrói o reino de Israel, que era o Reino do Norte, e leva os moradores cativos. Já em 586 a.C., é a vez do reino de Judá também ser destruído, até então pelo Império Babilônico, que invade e destrói a cidade em 2 investidas. Em 1539, o Império Persa derruba o Império Babilônico e o rei Ciro o Grande permite que os judeus voltem a Jerusalém e reconstruam a cidade após 70 anos de cativeiro na Babilônia. No século I a.C., Roma domina a Judéia e no ano 70 d.C., o general romano Tito destrói o templo pela segunda vez e coloca fogo na cidade de Jerusalém, e apenas o que restou de Jerusalém foi o Muro das Lamentações, que era o muro do templo. E após o ocorrido, os judeus foram obrigados a se espalhar pelo mundo, onde seguiram para locais na Europa e até mesmo dentro do próprio Oriente Médio.
Com a queda do Império Romano, o Islã assume a região e no século VI, com o profeta Maomé, foi criada a religião islâmica e um império gigantesco que no século VII já se estendia da Índia até a Espanha. Após a morte de Maomé, seu sucessor ocupou a cidade de Jerusalém e permitiu que os judeus voltassem a habitar lá. Os árabes deram o nome de Jund Filistin, a região que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e que hoje equivale a mais ou menos a Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. No século XIII, os árabes decaíram e os turcos começaram a se expandir. Já no século XV, toda a região já estava unificada pelo Império Turco-Otomano, com a capital em Istambul, a atual Turquia. Esse domínio durou até o fim da Primeira Guerra Mundial. Pelos fatos dos turcos se alinharem ao lado perdedor da guerra, o seu território foi todo fatiado. O Líbano e a Síria ficou sob a responsabilidade da França. Já a Palestina e todo o território otomano ficou com os ingleses. Os britânicos, daí, deram apoio a uma ideia chamada Uccionismo, que é um movimento que defendia a criação de um Estado judeu. Os judeus, então, começaram a imigração. Foi quando surgiu a cidade de Tel Aviv. Porém, os árabes não gostaram muito da ideia. E por não ter gostado da ideia, em 1920, 1921 e 1929, muitas revoltas foram feitas entre os árabes contra os judeus que estavam imigrando para aquela área ali de Tel Aviv. Após a Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto, foi a opinião mundial das pessoas mudar e assim apoiar a criação de um Estado para os judeus, que em 1947 foi oficializado pela ONU, que imediatamente os árabes, juntamente com o Egito, Iraque, Jordânia, Líbia, Síria, se uniram e em 1948 houve o primeiro conflito árabe-israelense, que durou de maio de 1948 até janeiro de 1949. Com o forte apoio dos Estados Unidos, Israel conseguiu derrotar os seus adversários e ocupou todo o território da Galileia, o deserto de Negev e a Cisjordânia, e o oeste do Rio Jordão. Jerusalém até então foi dividida em duas partes. A parte ocidental pertence a Israel e a oriental a Jordânia. A faixa de Gaza ficou sob o comando do Egito após esse primeiro conflito de 1948 e 1949. Em 1964, foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, um grupo que usou ataques de guerrilha para atacar Israel. A OLP foi considerada durante muito tempo como uma organização terrorista até 1993, quando o presidente da OLP reconheceu Israel como um Estado e Israel reconheceu a organização como representante do povo palestino. Já em 1967, foi o conflito denominado como a Guerra dos 6 Dias, o conflito que envolveu Israel e os países árabes como Síria, Egito, Jordânia, Iraque e apoiado pela Arábia Saudita, a Argélia e o Sudão, que entre 5 e 10 de junho de 1960 foi esse período do conflito. Israel também conseguiu vencer através dos ataques surpresa feitos aos outros países que estavam em conflito com eles. Após essa Guerra dos 6 Dias, o Estado judeu triplicou seu domínio territorial. O Egito perdeu a faixa de Gaza e a península do Sinai. A Síria foi amputada das colinas de Golã e a Jordânia da Cisjordânia e Jerusalém Ocidental. Em 1973, a Guerra de Yom Kippur
começou após ataques do Egito e Síria a Israel. O conflito começou em 6 de outubro e terminou em 26 de outubro do mesmo ano. Mas, mais uma vez, Israel consegue sair vitoriosa deste conflito. Então, ali, a partir de 1993, estava se iniciando um tratado de paz entre Israel e a Palestina. Então, quando a gente observa que, a partir daquele momento, houve-se o tratado de paz. Porém, a gente sabe que existem alguns objetivos centrais deste conflito. E os objetivos centrais desse conflito é a cidade de Jerusalém. Por que a cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém é muito importante para 3 religiões que existem no mundo, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Isso porque, para os judeus, foi a cidade que o rei Davi edificou e foi construído o templo que guarda a Arca da Aliança, que contém as tábuas dos 10 mandamentos. Já para os muçulmanos, foi a cidade em que Maomé ascendeu aos céus. E para os cristãos, foi o palco da paixão de Cristo. Temos o sepulcro de Cristo, onde hoje é a igreja do Santo Sepulcro. Então, diante disso, Jerusalém se tornou uma cidade muito disputada, tanto por judeus, como por palestinos e até por uma parte dos cristãos, por conta desses 3 fatos históricos e religiosos que aconteceram dentro daquela cidade. Já o grupo Hamas, que foi criado em 1987, que é uma organização islâmica com ala militar, autodenominada de Movimento de Resistência Islâmica, nunca aceitou o Acordo de Oslo e nunca aceitou dialogar com Israel. Durante os anos, os Hamas tentou já vários conflitos contra Israel, porém nada semelhante ao último ataque feito no dia 7, no sábado, um dia após completar 50 anos do ataque ou do conflito de Yom Kippur, onde foram disparados cerca de 500.000 mísseis contra Israel, tornando-se um dos conflitos mais sangrentos da história entre Israel e Palestina. Apesar desses 500 mísseis não terem atingido a cidade de Israel, por conta de uma tecnologia que Israel tem que se defende antes que os mísseis atinjam o solo. É uma tecnologia muito avançada que ele lança um míssil contra o outro. Eu vou colocar o nome aqui embaixo na edição, vou mandar colocar o nome aqui embaixo desse equipamento. É um equipamento muito sofisticado e, mediante esse equipamento, apenas 2.500 mísseis conseguiram alcançar o solo. O vídeo de hoje, pessoal, como vocês bem viram, foi um pouco grande, mas espero que vocês tenham esclarecido os fatos históricos desse conflito entre irmãos, porque, como já falamos, foi entre Isaac e Ismael, que Ismael foi para a Arábia e ali deu seus descendentes, que são os palestinos, e aqui os judeus com o lado de Isaac. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre este conflito. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!